Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 12 frames por segundo, o primeiro podcast de stop motion do Brasil. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para criar animações incríveis e dar vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como melhorar as suas animações. Frames por segundo. Gostei do tema, hein? Achei que esse tema é importante porque a gente precisa falar com as pessoas que estão começando, com as pessoas que não sabem ainda como fazer, mas em algum momento você já tá fazendo ali o beabá e você precisa melhorar e não ficar na mesmice, né? Porque é muito fácil da gente, quando tá aprendendo uma coisa nova, entrar numa zona de conforto de, né, agora que eu aprendi isso, só fazer e nunca melhorar e nunca partir pra uma coisa um pouco mais complexa, talvez. Então acho que pode ser um assunto bem interessante aí pra gente discutir. Não, e a gente incentiva muito as pessoas a começarem com o que tem, não ficar preocupado com questão de equipamento. A gente já falou bastante sobre começar, né? Então agora a gente torce para que as pessoas tenham começado e agora a gente pode falar um pouco mais como melhorar o que já tá feito, as primeiras animações, né, que você já fez. Sim. Então, como eu melhoro minhas animações, Carol? Eu já comecei aqui, tenho umas animações, como melhorar? Não, eu pensei uma coisa que tem, assim, pontos óbvios e pontos não óbvios, que eu acho que pode ser uma linha de raciocínio. Porque quando eu penso em melhorar qualquer coisa, né, foi nisso que eu pensei quando eu tava escrevendo alguns tópicos do roteiro. Aí, por isso que eu desenvolvi essa linha, pontos óbvios e pontos não óbvios. Às vezes, eu posso fazer uma animação e eu mesma olhando sei o que eu preciso melhorar, porque é óbvio. Tipo, a luz. Eu já sei que minha luz não tá boa, eu errei, mas eu fui até o fim. Ou eu não tenho ainda uma luz melhor, mas vou comprar. Não testei minha lâmpada. Ou tipo, o meu tripé, minha câmera, o meu celular não estavam estáveis. E uma hora deu uma balançadinha. Na hora que terminou, eu já sabia que isso eu tinha que melhorar, sabe? Sim, total. Tem coisas que são visíveis muito facilmente e coisas que você tem que se esforçar um pouco pra falar, será que isso tá bom, né? Dar uma avaliada melhor no seu próprio trabalho. E os pontos não óbvios são uns que, assim, eu sei que minha animação ou meu trabalho ou qualquer coisa não tá tão bom ainda, porque eu tenho referência e sei quem são as pessoas boas, mas eu não sei direito por quê e eu não sei direito o que fazer pra ficar legal. Tão profissional, sabe? Boa. E até tipo, mas eu tô dando o meu máximo, né? Mas eu tô colocando tudo que eu aprendi até agora. Então, quem sabe você tem que buscar novas fontes, né? Por exemplo, aprender coisas novas. Tipo, sei lá, buscar alguma outra forma de melhorar isso. Acho que a primeira coisa que uma pessoa pode fazer pra melhorar é estudar. Então, tipo, como estudar pra melhorar minhas animações? De cara, eu penso nas lives, nas nossas lives, as lives de terça. Toda terça-feira tem live lá no YouTube, às 11h11. Não é nenhuma live, né? A gente fala live porque é live, porque é ao vivo. Mas assim, é uma aula no formato de live. Mas é uma aula mesmo e a Carol tá sempre ensinando alguma coisa lá. Então, toda semana eu vou acompanhar. Por mais que nem sempre eu possa ficar exatamente olhando pra tela e agindo como um aluno, eu vou estar sempre lá ouvindo, fazendo alguma coisa. Daí fala uma sacada, já anota e tal. Total. E uma coisa que eu tento fazer com as lives, eu acho que eu consigo, né, com essas aulas, é cada vez trazer um tema diferente. Então, assim, óbvio, né, não vou falar sempre da mesma coisa, mas o que eu quero dizer com trazer um tema diferente? Trazer um tema de níveis diferentes. Então, muitas vezes eu falo, por exemplo, teve uma live lá no começo que era 5 dicas pra quem tá começando. E aí é bem basicão mesmo. Mas já teve live que foi, tipo, totalmente prática de limpeza de rig, que é uma coisa mais avançada. Você tem que saber mexer um pouco no After. Então, eu tento abranger bastante os níveis que as pessoas estão. Pra não ter, tipo, tanto a galera que tá começando falando, pelo amor de Deus, não entendo nada que você fala, quanto a galera que já tá num nível, nem que seja intermediário, falar assim, cara, eu já sei disso, isso é muito óbvio, não pira, sabe? Sei lá, e achar desnecessário estar lá. Então, uma das minhas missões, né, uma das minhas ambições aí com essas aulas é atingir o maior número de pessoas nesse sentido. Então, você pode ter certeza que alguma live vai mudar a sua vida. Seja você muito iniciante, seja você querendo melhorar suas animações e já um pouco mais avançado. Então, com certeza, é um bom primeiro passo aí, acompanhar as lives de terça. Uma outra forma de estudar, eu acho que pode ser passando a animação frame a frame. Eu acho que assim, quando você tá fazendo, você já tá fazendo ela meio frame a frame. Acho que o que você quis
dizer é, tipo, depois que tá pronta... Não, o que eu quis dizer é pegar uma animação de que outra você pessoa. gosta, Sim, de outra sim. pessoa, uma animação, Boa. de repente até um pedaço de um trecho de um filme. E explica o que é passar frame a frame, eu tô só te provocando aqui. Tá, não, perfeito. Então, vamos lá. Eu faço muito isso e eu descobri e aprendi várias coisas novas fazendo isso. O que é? Você pega uma animação que você goste, e aí o que eu faço, assim, ó, tipo, na prática, ipsis literis. Eu filmo a tela do computador, então, por exemplo, é um Instagram. Daí eu filmo a tela do computador com QuickTime, e aí tem lá a gravação de tela, você filma a tela. Você pode abrir no Premiere, algum programa de edição, ou no próprio QuickTime, dá pra você passar frame a frame. Você vai tocando na setinha pro lado do teclado, ele vai passando foto a foto. E você vê, com isso, qual que é a maior vantagem de você ver uma animação frame a frame? É que você entende exatamente qual foi a distância entre um frame e outro. Como foi que esse objeto se mexeu? Por que deu essa sensação? Então, por exemplo, até quando faz motion blur, sabe? Que é aquele rastro, por exemplo. Qual foi essa técnica que a pessoa usou? Que nem eu usei do papel alumínio, já até comentei aqui no podcast em outro episódio. Com isso, você vai aprendendo, você vai entendendo a cabeça do animador, né? Você vai destrinchando, né? Eu chamo de destrinchar. Que é quando você pega uma coisa que tá pronta e vai vendo o processo reverso, a engenharia reversa. Ah, o trabalho tá assim e tá lindo, maravilhoso. Mas como ele chegou nesse resultado? Aí você vai frame a frame descobrindo. Então quer dizer que essa parte que acelerou é porque a distância entre os frames estava maior. A parte que foi mais devagar, a distância entre os frames estava menor. Isso é uma coisa que eu ensino, mas se você nunca tivesse ouvido falar disso, você ia aprender na raça, passando frame a frame, que quanto maior é a distância entre os frames, né? Quanto maior a distância do objeto você anda, mais rápido vai ser, e quanto menor, mais devagar vai ser. Então é uma coisa que você poderia, por exemplo, aprender passando frame a frame. É uma forma genial de aprender. É um hackzinho, né? Que é uma coisa tipo que você consegue estudar outros profissionais. Por exemplo, se eles não fizeram making off, muitas vezes no making off também aprende muita coisa que já pode até ser o próximo tópico, mas quando não tem, você vai descobrir na raça, entendeu? E outra, também tem muita coisa que as pessoas não colocam no making off, mas tá lá no filme. E aí você pode ir cavando de fato esse filme, né? Debulhando ele até você descobrir o que você quer. Tipo, não necessariamente você vai descobrir o que você quer, do tipo, você pode ir passando frame a frame com duas intenções. Cara, eu quero descobrir como ele fez pra dar esse rastro, e aí você vai frame a frame e fala, saquei! Aqui tá a sacada, quando você para num frame. Ou você pode simplesmente passar despretensiosamente e aí perceber alguma coisa que você não tinha percebido que aconteceu, inclusive erros, né? Perceber coisas que passaram ileso, e aí você aprende até nisso. Às vezes não precisa ser tão detalhista com tal coisa porque é um frame só e vai passar ileso. Se o fulano fez, imagina eu, sabe? Alguma coisa nesse aspecto. Então, com certeza essa é uma técnica muito legal pra você aprender com quem já manja melhor, com animações que você admira, inclusive com animações grandes, né? Laika e tudo mais. Então, com certeza. E aí, já emendando então no outro tópico, que é o making off, né? Eu falo muito de making off, eu acho que making off é uma forma inteligentíssima de se aprender, porque as pessoas colocam lá os erros, colocam as tentativas, mostram como que foi feito as coisas. Inclusive, a live dessa semana, né, foi um pouco isso, né? Eu peguei, analisei 3 animações de Natal e mostrei o making off delas, como foi feito, que material foi usado. Então, por exemplo, uma delas era uma montanha cheia de neve. E aí eu tinha pensado em várias coisas que o cara poderia ter usado a neve. Fazer isopor, picotar isopor, triturar, fazer com farinha de trigo, fazer com, sei lá, você vai pirando. E aí eu descobri que foi feito com açúcar. Então, nossa, verdade, eu não pensei Poderia nesse... ser com sal, né? Poderia ser com sal. Não sei. Acho que tudo depende da câmera. Eu acho que não faria diferença. Eu ia falar que o sal seria mais brilhante, mas acho que o açúcar é mais brilhante do que o sal. Não, é que açúcar de confeiteiro eu acho que é mais opaco. Bem mais fino e mais opaco. Então, acho que é isso, pode ser. Mas... Ele misturou. É verdade. Ele misturou açúcar de confeiteiro e açúcar refinado. É diferente, né? Sim. Açúcar... Até na live você falou, açúcar de confeiteiro E. Aí eu coloquei... Não, eu falei açúcar refinado E. Aí você escreveu. Depois eu falei confeiteiro, só que você não entendeu que eu tava falando do açúcar. Do açúcar, sim, é verdade. Aconteceu isso mesmo. Agora que você falou que faz sentido. Agora que eu tô te explicando. Tá, faz sentido. Eu achei que era assim, ela só escreveu confeiteiro, do nada. Aí eu entendi, o cara era confeiteiro, tinha muito açúcar em casa. Não, que piada horrível. Sei lá, né? Sim, você entendeu que eu fiz essa piada na hora e eu fiquei, não jamais falaria isso. Muito bom. Mas enfim, o cara misturou 2 tipos de açúcar. E aí, por que ele misturou? Tipo, ele não falou especificamente, mas ele falou assim, eu consegui chegar numa textura melhor. Agora, quantos testes ele fez até descobrir isso? E aí ele te deu a letra. Então, o making off de uma animação é
tempo, né? Então, né, te salva tempo, né? Você ganha tempo. Isso, te economiza tempo, porque quantos testes ele teve que fazer pra depois te dar a letra que você mistura açúcar de confeiteiro com açúcar refinado que vai dar uma neve incrível, tá ligado? O que eu pensei disso, legal, vou fazer com açúcar ou não vou, mas o que eu pensei foi, o cara pensou em 2 texturas pra fazer uma montanha de gelo. E, cara, realmente, uma montanha de gelo tem 2 texturas, porque tem a textura do gelo que tá na superfície e a que fica mais sujo até, e mais fininho, grosseiro, né? e tal. Não, mais grosseiro. E o que tá mais embaixo, tipo, tirando uma camada grosseira, é mais fininha e mais limpinha e tudo. E ele pensou, sabe? Então, tipo, você sempre fala que tem que ser observador, mas assim, também detalhista, né? Preciosista, assim, com algumas coisas, porque ele quer que aquilo realmente reflita uma realidade, pareça uma realidade. O trabalho é esse conjunto, né? O trabalho de você observar de fato uma neve, que, tipo, no caso não temos, mas provavelmente ele passou a vida inteira. Tudo com o mesmo... Então, mas ele passou a vida inteira analisando neve, assim, não analisando neve, mas vivendo nesse meio ambiente, e aí quando ele foi reproduzir, ele sabia exatamente essa diferença entre a neve mais de baixo e a neve mais de cima, não sei o quê. Ele podia ter misturado, inclusive, sal e açúcar. E outra coisa, que eu acho que o making of ajuda muito, inspirar, velho. Tipo, a gente até falou aqui numa live, né, sobre inspiração, e eu falei que o making of de fato me inspira muito. E, gente, ele me inspira tanto que eu fui preparar a live e assistir making of pra essa preparação, e eu me inspirei tanto que eu resolvi fazer um curta. Do nada. Eu sei que a live não é sobre isso exatamente, mas se você tá buscando formas de se inspirar ou de alguma forma não tá conseguindo, sabe, se motivar, assistir making offs pode ser uma coisa muito legal. E eu até falei na live, assim, né, que pra muitas pessoas isso pode ter um efeito reverso. Isso pode ser assim, nossa, mas olha o making off disso, o cara é incrível, meu Deus do céu, olha o tamanho do estúdio dele, eu já tenho uma mesa, nunca vou conseguir. O making off não pode causar esse efeito em você, ele tem que causar o efeito oposto. Olha como ele fez com o material que eu tenho em casa, que é açúcar. Então, vambora que eu também vou conseguir fazer com materiais simples, né? Então, de alguma forma, ele tem que te inspirar e ele tem que te ensinar alguma coisa que você não saiba. E uma outra coisa que eu ia te perguntar é sobre livros, né? Porque existem livros de making off, não? Sim. Porque uma boa forma de estudar é livros. Não. Daí você pensa, putz, stop motion, livros sobre stop motion, não sei e tal, mas tem vários, né? Exatamente. Esses livros de making off, eles chamam de artbook, né? Que é como se fosse um livro de arte, meio que exatamente, é meio que o making off mesmo dessa produção. E aí é muito legal esse tipo de livro, porque eu acho que eles mostram mais do que o making off, na real, porque tem entrevista com as pessoas, né, com os criadores, com os desenvolvedores dos bonecos, dos cenários, eles falam bastante de material, tem foto de todos os processos, ele acaba sendo um processo muito mais detalhado, sem contar que é pago, né? Tudo que é pago, ele acaba sendo um pouco mais caprichado do que um vídeo no YouTube que, né, vai morrer daqui a pouco. Então, é muito legal, eu amo. Infelizmente, no Brasil, eles são bem caros, né? Até um pouco inacessível alguns. Mas, tipo, sei lá, tem na Amazon do Missing Link. Eu acho que custa 280, 300 reais, assim. É uma coisa que, vai valer a pena, porque, primeiro, é uma peça de arte, de fato, que vai ficar com você pra sempre. Você sempre pode consultar, sempre pode, né? E sem contar que é lindo, colecionável e, enfim, eles até fazem isso, né? É aquele livro grandão, não é? Sabe, tudo capa dura, imagens coloridas incríveis, muito bem diagramado, impresso e tudo mais. Mas assim, vai muito do seu interesse por isso, de fato, né? Eu sou uma pessoa que gasta dinheiro com essas coisas. Pode ser que pra você não vale a pena, mas enfim. É uma boa indicação, sim. Eu acho que, principalmente se você tem acesso a coisas de fora, vai viajar, alguma coisa lá, é super barato. E aí você consegue comprar um livro desse e ter um aprendizado muito grande com pessoas do mercado que já se ferraram muito pra aprender, né? Uma outra forma de estudar é através de cursos, que tem vários, inclusive o nosso. Aqui no Brasil eu acho que nem tem tantos, tem o nosso, que obviamente eu recomendo muito, e lá fora tem até mais alguns, né? Eu sou a doida do curso, né? E já comprei vários. Eu sinto que lá fora tem muitos cursos específicos. Então, tem o curso de stop motion, massinha para stop motion. Tem o curso de roupa para boneco, animação para comida. Tudo muito separadinho. Tudo bem, pode
pode ser uma coisa legal e, inclusive, é legal você investir nesse tipo de coisa, porque você vai ter um conhecimento aprofundado de um assunto só. Mas, ao mesmo tempo, se você tá começando, se você quer se aventurar, é legal que você tenha todo o conhecimento concentrado em um lugar, em uma pessoa também. Porque pode ser que a pessoa de animação de massinha você ame e você acha um saco a voz da pessoa de animação de comida, por exemplo. Então, se você encontrar alguém que você tem aí um curso cheio, que tenha todas as modalidades e que seja uma pessoa muito legal, que você goste da voz, que do tem podcast, do YouTube, do Instagram, aí, quando abrir as vagas, você pode ir lá e comprar um Aprende Stop Motion. Quer dizer, um curso aí qualquer, né? Tá, e aí a outra forma que acho que a gente pode agora aprofundar mais é praticando e aplicando tudo que você aprende, né? Porque também essas são as formas de estudar, mas a gente estuda e aplica. Não pode ser também um estudador, né? Estudador profissional. Eu vi até faz tempo, mas ficou na minha cabeça uma analogia, né, desse lance de aprender e praticar, que eu achei genial, assim, que é da inspiração e da expiração. Quando a gente inspira, a gente tá aprendendo. Então, beleza, eu vejo curso, eu vejo YouTube, eu vejo making of, eu vejo livro, e aí você tá inspirando. Então, você vai pegando o ar. Tem uma hora que você não consegue mais pegar ar, porque seu pulmão tá completamente cheio. O que você tem que fazer? Você tem que expirar. Então, inspirar é você aprender, você fazer curso, você se educar, né? E o expirar é você praticar. Se você ficar aprendendo, uma hora você não vai ter fôlego pra aprender mais coisas, você vai ter esquecido, não vai dar certo esse processo. É muito importante que você pratique, que você expire e que você coloque em prática as coisas que você aprendeu, inclusive para discordar da pessoa que te ensinou. Porque muitas vezes uma coisa pode funcionar pra ela e pode não funcionar pra você. Eu acredito que coisas como a gente tá falando de stop motion, coisas com materiais, talvez sejam um pouco mais certeiros, né? Pô, eu usei esse material, deu certo, e com você vai dar também. Mas coisas da vida, ou até ensinamentos de mindset, ou de buscar referência, que nem, por exemplo, o meu processo criativo. Aí você aprendeu um monte de processo criativo, você vai pôr em prática, você achou uma merda esse processo criativo, porque o que vai valer é o seu. Só que só vai descobrir o seu praticando, expirando, né? Beleza, então eu vou praticar mais em 2021. Não, você não vai. Você precisa de um plano, senão você não vai seguir. Então não adianta falar assim, beleza, realmente eu tô precisando melhorar, eu vou praticar mais em 2021. Não vai. Não vai. Você vai praticar quando? Quantas vezes por semana? Que dia? O quê? Que horário? Onde você vai praticar? Tem um local já específico? Você vai postar suas animações depois? Ou não postar público, mas postar num lugar que depois facilmente você vai ter acesso? Porque assim, sempre que a gente fala, eu vou fazer isso não é só, assim, eu tô falando pra quem tá ouvindo, não. Eu também falo isso pra mim direto. Eu sempre penso, eu vou beber mais água. Nada acontece na minha vida, não bebo mais água. Total. Agora, se eu falar, eu vou beber mais água, quanto de água? Eu vou beber 3 litros por dia. Como eu vou fazer isso? Eu vou deixar 3 garrafas de 1 litro geladas toda noite, e aí na outra noite eu só vou bebendo. Não vou beber e encher minha garrafa, porque daí ela não tá gelada. Ou então eu vou ficar com preguiça de encher e vou deixar aquela garrafa vazia lá até eu querer levantar e encher de novo. Sei lá. Esse é o meu plano, eu me conheço, sei que eu não vou encher. Sim. E aí você já tem as coisas muito mais específicas quando você faz dessa forma. Então assim, eu vou praticar mais, beleza. Eu vou fazer uma animação por semana, ou eu vou fazer uma animação por dia. Eu acho que não precisa nem ser uma animação por dia, é uma questão de volume. Pode ser também. Mas assim, aqui o mais importante não é o volume, é a regra que você vai estipular. Uma por semana. Então é uma por semana, não tem furo. Um ano tem 52 semanas, você vai fazer 52 animações no ano. Perfeito. Tá ótimo. Né? E tipo, eu fiquei pensando que eu acho que até é legal aqueles desafios que rolam, né? Desafio de lettering, desafio de vídeo, tipo, lá em 2016, 17, tava na moda o pessoal de YouTube fazer um vídeo por dia. O desafio de 365 vídeos por ano. E assim, era uma loucura. Muita gente não conseguiu terminar porque era muito, né? Quando eles fizeram esse desafio, eles não imaginavam o tanto que era difícil gravar um vídeo por dia, ter assunto pra falar, ou às vezes você não tá afim mesmo. Então, assim, um por dia eu acho que é pesadíssimo. Não. Pega mais leve. Mas tem os desafios também de lettering ou de ilustração. Eu já vi vários de lettering que eu amo, que as pessoas fazem no mesmo caderno, né? E aí, é surreal a diferença
do lettering de 1º de janeiro pro lettering de 31 de dezembro. Por isso que eu gosto do Instagram, porque o Instagram acaba sendo uma timeline pra você, né? Você consegue ver direitinho ali o início da sua animação, a primeira animação, e aí ao longo da timeline, né, do seu feed mesmo, você vai vendo a evolução e a sua última, que com certeza vai ser muito diferente, né? Então, eu acho esse negócio de desafio muito legal. Pode ser um desafio pra você, né? Pode ser um desafio seu com você mesmo. Você pode juntar amigos, sei lá, pessoas que se interessam por esse mesmo assunto, e aí vocês fazerem juntos e ter temas. Enfim, aquele lance da limitação criativa também pode ajudar bastante, mas só de você se propor exatamente de fazer X animações por X tempos. A meta, ela tem que ser mensurável, né? Então, tem o lance dela ser, tipo, beleza, eu vou fazer uma animação por semana e não vou falhar, velho. Não tem como, não tem desculpa, entendeu? Vai sair uma animação por semana. E aí, uma outra coisa que eu acho muito importante é você se comparar com você mesmo. Então, depois que você fizer isso por um ano, uma animação por semana vai ser pouco. Então, assim, ou você vai aumentar o número de animação, e aí você pode fazer 2 animações por semana, por exemplo, ou a complexidade delas. Porque também tem essa questão, né? Quando a gente fala de animação lettering talvez também, mas eu acho que... Também. Mas tem lettering que se leva mais de 2 dias, né? Sim, porque eu posso colocar vários elementos, posso preencher a folha inteira com elementos, eu posso usar aquarela pra pintar meu lettering, antes eu só usava canetinha, eu só fazia lápis. É verdade. Então, isso também pode ser materiais, né? Tipo, o meu jeito de melhorar minha animação, o meu desafio vai ser usar tal material. Ou até por mês, por exemplo. No mês de janeiro, eu vou só fazer animação com massinha. Então, todas as animações que eu fizer vai ser com massinha. No mês de fevereiro, vai ser com papel. E aí você fica foda, porque aí você vai conseguindo ficando melhor em cada área, em cada material, em cada coisa que você consegue abrangir depois. Talvez você não tenha tempo em um mês de ficar bom em não precisa ser são um só mês, 4. sim. Mas assim, você pode ter como função melhorar suas animações, técnica de animação mesmo, e ir fazendo um mês por material pra conhecer, até entender qual material que você teria mais afinidade. E aí depois, quem sabe, depois que você experimentou de tudo, você se aprofundar em um só, né? Eu amo assim, daí você já não precisa nem fazer uma animação por semana, sei lá, o desafio da animação, pode fazer o desafio da modelagem. E aí você fala, eu vou modelar um personagem por semana. Sim, bem legal mesmo. Eu acho esse modelo de desafio muito legal, muito interessante e muito desafiador. Tipo, de fato, né? Porque é uma parada que exige disciplina, né? É um exercício de disciplina, né? Tem muitas coisas, assim, que a gente faz no nosso dia a dia, como escovar o dente, que é um exercício de disciplina. Ele não é mais um exercício de disciplina, provavelmente pra todo mundo ele é um hábito, mas... Já foi, quando você era criança era difícil. Então, tipo, eu gosto às vezes de me colocar desafios, assim, de disciplina, mais do que, tipo, esse da água. Eu levei o lance de beber água muito mais como um exercício de disciplina do que como o bem que essa água vai me fazer. Eu sei que vai me fazer, mas assim, hoje, sinceramente, quando você me fala beber 3 litros de água vai te fazer bem, não bate em mim de uma forma que então beleza, agora eu vou ver, agora eu vou, hein? Agora sim. Acho que vai mesmo, mas... Cara, isso é muito agora, legal. Agora assim, bebe porque isso é um exercício de disciplina, beleza? Porque eu sei que disciplina eu preciso pra tanta coisa na vida. Então, mas eu acho que você encontrou uma provocação que, de fato, te tira do lugar. Se você falar pra alguém que cagou pra ser disciplinado, que é um exercício de disciplina, a pessoa vai falar, foda-se. Se ela se importa mais com a pele, e você falar, a água, ela vai deixar sua pele foda, ela, opa, beleza, agora vai beber. Então, também faz parte do seu autoconhecimento descobrir qual é o estímulo que vai te levar além. Cara, é pra eu ficar muito boa. Tipo, sei lá, pode ser fraco pra algumas pessoas. É pra entrar na Laika. Porra, demorou, é meu sonho. Então, se pra entrar na Laika eu tenho que fazer isso. E é mesmo hábito. É exatamente a mesma ação. Só que pro que ela vai te levar, no que ela vai resultar, é o que vai te estimular. E aí vai muito de você se conhecer, ou até das pessoas ao seu redor te conhecer, né? Tipo, putz, eu sei que a Carol, ela é muito focada em disciplina. Então, eu vou falar que eu preciso de disciplina e ela vai falar, puta, demorou, então agora eu vou nessa. Entendeu? Então, tanto para as pessoas ao seu redor conseguir te estimular, ou tanto para você se estimular mesmo, que é uma parte muito importante aí de qualquer coisa que você esteja fazendo, né? Então, enfim, legal pensar nisso. Outra coisa que eu pensei é que estudar é mais do que só ver vídeos e também é mais do que só aplicar, só exercitar. Uma coisa muito profunda, assim, ou que tem relação com o ato do estudo é você fazer o exercício e depois avaliar o que você fez de certo e o que você fez de errado. Legal. Então, eu acho que às vezes até você pode separar um caderninho disso, né? Os caderninhos de estudos, que meio que você vai rabiscando ali na hora o que deu certo, o que deu errado, como se fosse um diário de experiência
experiências. E daí você coloca, tipo, o boneco X, testei isso e deu certo. Testei tal coisa, deu bom. Legal. Testei tal coisa, não deu certo. Na próxima eu faria tal coisa. Porque assim, por exemplo, você faz essas anotações com massinha, daí na próxima vai ser papel, daí na próxima alguém te chama pra fazer uma outra coisa com produto. E você demora pra fazer uma massinha de novo. Aí você volta lá e, parece que você não vai esquecer, mas você esquece e faz o mesmo erro de novo. É incrível. Nossa, então, assim, é incrível como a gente é burro. Sim. Então, assim, pega o caderninho e eu acho que isso ajuda muito, sabe? Parece uma coisa muito metódica, né, isso? Eu sei que é bem coisa de pessoa metódica. Mas eu já usei isso quando eu tava experimentando receitas muito loucas. Tipo, receitas de gastronomia mesmo, na cozinha. Só que muito alta gastronomia. Às vezes eu queria me arriscar algumas coisas, né? Tipo, umas tortas muito loucas, doces. E aí eu sempre escrevia, tipo, não deu certo porque eu não mudei o horário do forno nos últimos 2 minutos, sabe? Legal. Tipo, você não sabe se é por isso, mas é uma coisa que você imagina que é. Você já tem um palpite do que você faria de diferente. Então já nota, porque você não vai lembrar, a não ser que você faça no dia seguinte. Às vezes não rola isso, né? Sim. E também, tipo, se você não testar se era isso, vai acontecer de novo. É uma hipótese que precisa ser colocada em prova. Isso. Cara, isso me lembra muito de uma teoria que eu mesmo desenvolvi, que é a do checkpoint. Quando você tá jogando videogames, gente, é tipo Mario, tá? Não é esses aí... Entrega a sua idade. Não é esses moderno que tem... Realidade aumentada, tá ligado? Tipo, é videogame que tem fase, tá? Não que você vive um filme. Um videogame lá do Mario. Você tá lá jogando e aí tem a fase, né? Aquela fase 2Dzão passando pra esquerda. Aquele coisa sonoro bem elaborado, Isso, né? Parece jingle, né? Não, aqueles tipo celular quando tinha toque. Então esse Ringtone. Ringtone. Caralho, entregou a idade. Tem gente que nem sabe o que é isso. Exatamente. Tinha uns que é assim, vamos baixar aqui o ringtone do Fantástico. Daí, olha meu ringtone do Fantástico. Nem dava pra, tipo... Maestro Zezinho. Pode crer. Não dava nem pra identificar. Eu lembro que tinha do Titanic. Tipo uma criança ruim tocando flauta, tá ligado? Ai, meu Deus. Tá, vai, foco, volta. Aí você tá lá na fase do Mario, né, passando e tal. E tem um momento do checkpoint. Você sabe o que é o momento do checkpoint? É aquela bandeirinha que você atravessa de fase? Não, aí acabou a fase mesmo. É um momento no meio da fase que você passou, sei lá, pela parte mais difícil. E aí você, tipo, aperta lá um botão. Sei lá, ganha uma estrelinha, acontece alguma coisa. E se você morrer, você volta desse ponto. Exatamente desse ponto. Você não tem que passar tudo de novo. E algumas coisas na vida, eu acredito que tem o momento do checkpoint. E esse exemplo que você deu é exatamente isso. Então você tá lá praticando uma parada, você tá colocando ali em prática, fazendo não sei o quê. Putz, cheguei num momento que eu sei que pode ser decisivo. Eu vou anotar na receita que tem que coisar do forno. Quando eu for voltar, eu vou voltar dali. Eu não vou ter que errar tudo de novo. Sim. Você tá no seu momento checkpoint. Então crie momentos checkpoints pra você, onde você não tenha que errar de novo. Onde você não tenha que passar pelaquela experiência de novo. Então você não erre o material, você não erre uma preparação ou qualquer coisa assim. Ou até animação. Tipo, você errou a aceleração, você não entendeu direito como funciona. Uma vez que você entendeu, anota, né? Faz ali anotações, nem que seja virtuais, não precisa ser no caderninho, mas enfim, de algum jeito onde você reviva aquilo, onde você, nem que seja assistindo a sua própria animação, lembre daquele erro. E aí você vai a partir do checkpoint. Então, é a partir dali que você vai. Você não tem que passar a fase inteira de novo. Você tá muito mais perto do sucesso. Perfeito. Vamos falar um pouco como melhorar na prática. Essas coisas foram também, mas foram assim, mais de estudo, o que você pode fazer, checkpoint, estratégias. Na prática, tem os pontos óbvios, como eu falei lá no início, que são os pontos que são tão visíveis que você mesmo já sabe que precisa melhorar. Então, se você já sabe melhorar, a gente nem precisa falar, porque são as coisas mais comuns que a gente também já falou nos outros episódios. Luz, estabilidade, erro de alguma coisa que ficou na tela ali, você esqueceu. Então, assim, muito óbvio. Prende melhor aí sua câmera, seu celular no famoso tripé ou gambipé, vê uma luz melhor, ajeita a luz pra não piscar. Investe nesse estúdio aí. E aí os pontos não óbvios. Os pontos não óbvios são pontos que você ainda não percebe que você precisa melhorar. Você até acha que você precisa melhorar como um todo, mas você não sabe especificamente no quê. Então, assim, você vai falar aí, mas uma coisa que eu já chuto é planejamento. Boa. Cara, eu vou então discorrer um pouquinho sobre o planejamento, porque eu acho uma coisa muito importante e pouquíssima gente faz, quase ninguém faz. É um erro
erro bem comum. Bem comum, bem comum. Mas também é um erro daqueles, né? Que uma vez que você aprendeu, você nunca mais vai fazer alguma coisa sem planejamento. É checkpoint, exatamente. Você pode fazer o planejamento em várias etapas, de várias coisas, de várias fases da sua animação. Mas o planejamento que eu acho mais importante é o planejamento da animação de fato. Então, assim, beleza, você pode planejar como vai ser o seu fundo, como vai ser o cenário. Mesmo porque, cara, quantas vezes eu já fiz? Eu vou falar e você vai me reconhecer. Eu vou fazer uma animação, aí beleza, então tá. A 1 hora eu vou começar essa animação. Deu 1 hora eu vou começar... Ih, mas faltou a cor certinha do fundo. Putz, pode crer. Aí sai pra comprar na hora que tava planejado animar. Gente, o planejamento... Atrasa tudo. Eu não fazia isso direto? Fazia. Aí, tipo, vai acabar ficando até mais tarde. Às vezes tem que virar madrugada, só que aí já tá cansada. Aí começa a errar as coisas, fica estressado. Prejudica o resultado final. Por uma falta de planejamento. Esse planejamento, ele é um pouco mais básico, né? Preparação pra você entrar lá e fazer. Até mesmo pegar sua água, pegar tudo que você vai precisar, porque você não vai poder sair de lá. Exatamente. Chutar o tripé. Exatamente. Ir no banheiro antes, tipo, cara, tudo que pode te atrapalhar. Né? Então, esse planejamento, eu acho que é o inicial, né? O primordial ali que você tem que fazer, mas é quase básico. Mas eu acho legal falar aqui porque eu já sofri bastante com isso. Eu acho também que é um pouco de personalidade, né? Tipo, a galera que deixa mais as coisas pra última hora, ou a gente resolve na hora. Tipo, o virginiano, essa hora tá ouvindo e falando, nossa, imagina, exatamente, isso já tá tudo ali planejadinho. Tem uma caixinha escrita cena 1, cena 2, né? Tipo. Então, isso é uma coisa básica, assim, que já faz parte do planejamento, mas vê todos os materiais que você vai precisar, vê o enquadramento, equipamento, muitas vezes, tudo bem, eu acho que se é um trabalho de um cliente, provavelmente você vai ter um pouco mais de cuidado, mas muitas vezes, pra trabalhos grandes, você tem que ver, inclusive, equipamento. Então, assim, por exemplo, se você tá trabalhando com... Não precisa necessariamente ser um cliente, mas eu acho melhor falar cliente, porque é uma coisa que você vai gastar com isso. Então, se você vai gastar com isso, na teoria, você vai colocar dentro do orçamento, né? Coloque, gente. Então, o lance é o seguinte, beleza, você tem um cliente, e aí ele tem lá uma animação que vai estar lá na sua mesa, e é uma mochila super grande e tal. A lente que você tem na sua câmera, ela é uma teleobjetiva, por exemplo, ela é aquela zoom, ela não deixa mais aberta, ela não é uma lente grande angular. E o que vai acontecer? A mochila vai escapar, sua lente não vai cobrir a mochila inteira no quadro. Ou ela vai ficar muito justinha aqui, muito apertada de estética, design, não tem respiro nas bordas, não fica bom. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se planejar antes. Então, putz, eu vou precisar de uma lente que seja um pouco mais aberta, que seja uma milimetragem menor, 24mm, 35mm, por aí. Então, o que você vai fazer? Você vai alugar uma lente. Então, você tem que se planejar para isso. Você tem que tanto colocar no seu orçamento, já é um planejamento, quanto fechar com a empresa de tipo, tal dia. E você tá com equipamento, você vai ter que terminar a animação naquele tempo, porque senão você vai ter que pagar o dobro da diária. Então, todo esse planejamento é muito importante antes de você começar a animação. Aí, beleza. Então tá. Então, já tenho aqui tudo certinho na minha animação, vou começar. Aí a pessoa começa a animação, são 5 perfumes. Achei que você ia falar uma mochila. Você sempre dá exemplo da mochila, meu Deus. Quem aí é velhaco do podcast já viu todas as vezes a Carol. Então, daí você tá fazendo uma animação, por exemplo, uma mochila. Sabe por quê? Eu acho que foi um trauma na minha vida. Porque eu passei por essa situação da lente, só que o meu problema não era a lente, era o tripé. O meu tripé não ia alto o suficiente. E era a mochila. Eu lembro que a mochila me deu muito problema, então eu acho que eu uso esse exemplo como... Não, e você usa nesse caso bastante, e você usa porque você ama a referência da mochila feita de garrafa PET. Essa! Aí você Putz, sempre fala, você pode contar um processo. Por exemplo, você tem uma mochila. É verdade. Tá bom, vou mudar então. Aquela chateada. Tá. Aí, por exemplo, um perfume. Boa. Por exemplo, você tem um perfume. E aí você tem 5 perfumes que você precisa fazer com que eles entrem em cena e formem um círculo, tá? Essa é a animação. Aí a pessoa, beleza, já planejei, tenho aqui meus 5 perfumes. O meu fundo tá aqui da corzinha do cliente, tá aquela luzinha linda, bonita, cremosa. Vou começar minha animação. Aí você começa, você entra um produto, você entra o outro. A roda tá quase fechada de perfume. No último produto, que vai encaixar ali no espaço que falta, putz, ele não cabe. Aí faz... Ele dá uma dançadinha pra caber, né? Dá uma dançadinha pra caber. Os outros produtos se mexem pra poder caber esse na roda. E pronto, acabou a animação. Aí eu olho...
Gente, é sério isso? Assim, ó, se não foi de propósito, se o roteiro não era não cabe você aqui, se esprema para caber, isso é um problema, porque você não planejou a sua animação. Pra isso, você tem duas alternativas, nesse caso específico que eu falei. Uma alternativa é, cara, antes de você começar a animar seus objetos pra eles entrarem em cena, coloque, distribua eles de uma forma que fique lindo, harmonioso, a cena final, tire uma foto, e aí beleza, aí você tira todos os seus produtos de cena e deixa essa foto como referência de onde os objetos vão ter que parar, tá? Essa é uma alternativa. A outra alternativa, nesse caso, funcionaria muito bem, é você fazer a animação ao contrário, que também é um planejamento muito inteligente de se fazer, que é, você põe ali o final, lindo, maravilhoso, os perfumes, nossa, milimetricamente com régua distribuídos na cena, e anima eles saindo de cena. Depois, na pós, você coloca isso no reverse, né? Você coloca essa velocidade ao contrário e eles vão entrar em cena e se encaixar lindamente num círculo perfeito. Perfeito. Então, essas duas alternativas só são bem-sucedidas se tiver planejamento. Então, com certeza absoluta, um ponto muito importante para você melhorar suas animações é começar a planejar elas da melhor forma possível. Boa. A segunda coisa, que talvez não seja tão óbvia para todo mundo, é melhorar a sua noção de tempo entre os frames e de velocidade. Por que eu digo tempo entre os frames e velocidade como se fossem coisas diferentes? Porque tempo entre os frames é uma cadência. Tô falando de uma cadência que aí depende lá da intenção, outras coisas. E velocidade, porque às vezes fica muito rápido e aí você não põe pausas em momentos, pausa mais pro fim pra ficar o produto lá, a pessoa vendo um pouco ele, sabe? Esse tipo de coisa. É, total. Eu acho que a primeira coisa que é esse lance do tempo entre os frames, na verdade, tô dando uma corrigida aqui, não existe tempo entre os frames, né? Porque entre um frame e outro tem um frame, entendeu? Não, Zizi, eu quis dizer assim, é que eu tô pensando no vídeo rodando. Tá. E você tá pensando fazendo as frame fotos. Frame, é. No vídeo rodando... É que você nunca fez, por isso que você não tá pensando frame a frame. E eu não vou fazer, porque senão eu vou sair dessa posição leiga e vou virar um expert. Aí vai ser chato esse podcast. É verdade, é verdade. O tempo entre os frames que ela tá querendo dizer, eu acredito que seja a distância entre o objeto, por exemplo, você tem o objeto num lugar, a distância pro próximo frame, a distância física do objeto pro próximo frame. Sim, então, quando você tá pensando isso na hora que você tá fazendo, você tá pensando em distância, mas num vídeo rodando é tempo. Entendi. É, faz sentido, exatamente. E isso pode soar um pouco complexo, gente, mas pensa comigo, tá? Nesse caso, a distância e o tempo acabam sendo a mesma coisa. Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco, o espaçamento entre os frames, quando eu falo espaçamento entre os frames, você tem lá a sua mochila num lugar, clica o frame. Você andar 3 centímetros com ela, se deslocou ela, o espaço dela, e clicou um frame, você anda mais 3 centímetros, clicou o frame. Se você andar de 3 em 3 centímetros durante o frame, ela vai ficar numa velocidade constante. Então, o que ela vai acontecer? Ela vai de um ponto a outro, completamente na mesma velocidade, sem, acelerar, desacelerar, sem ter nenhuma intervenção nesse meio do caminho. Por exemplo, um carro. Quando a gente tá num carro, ele tá parado, ele tá completamente parado, e aí ele vai acelerando aos poucos, ele não vai do 0 ao 100, tirando Porsches e sei lá que carros, o Uno, ele não vai do 0 ao 100, nem chega no 100, do nada. Ele vai do 0 ao 100 gradativamente. Esse gradativamente é a distância que você tá mexendo o seu objeto. Então, por exemplo, você tem lá o seu objeto no lugar 0, você tira um frame. Para ele acelerar, ele precisa ir devagar, um pouco maior, um pouco mais, e acelerou. Deu pra entender? É difícil isso em podcast, né? É difícil em podcast, mas deu um pouco. Deu pra entender? Um pouco, pô. Não, temos também um post sobre isso no Instagram. Verdade, espaçamento no stop motion. E o oposto também vale. Então, se você quer desacelerar, você vem trazendo o seu objeto cada vez mais afastado e depois menos, e aí ele vai desacelerar. Então, a principal coisa, hashtag caderninho aí, gente, hora do caderninho. A principal coisa é, quanto maior a distância entre os frames, mais rápido. Quanto menor a distância entre os frames, mais devagar. E isso é o que vai dar a intenção do seu personagem, do seu objeto, andando, caminhando, tal. Então, você pode muito bem pegar uma bolinha de papel amassada e fazer ela parecer um carro. É só você colocar a distância entre os frames que um carro faz. Você pode fazer uma bolinha aparecer, por exemplo, pensa numa bolinha de papel que você vai fingir que é um animal voante, né? Uma ave. Voante.
Voador. mano. Tá, pensa num animal que voa, tá? E ele não tem cara, não tem nada. Dependendo da velocidade que essas asas batem, ele vai ser um animal e dependendo vai ser outro. Se ele bater, tipo... É, sei lá, uma borboleta. Se ele bater... É um bem-te-vi. Se ele bater... Entendeu? Tudo depende, é o mesmo objeto, é o mesmo material e é o mesmo espaço de tempo, tá? Então, a gente tá vendo um animal bater a asa por 10 segundos. Se ele bater... Ele é um animal. Se ele bater... Ele é outro. Se ele bater... Sei lá, saca? Ele é outro. Então, é o mesmo objeto, é a mesma distância entre uma frentes. Uma cegonha e um morcego Isso. batem em velocidades diferentes que dá a característica da coisa. E aí você fazer isso, sei lá, num pássaro de papel, vai parecer. tensões. Então, é que quando a gente pensa, tipo, eu falei um animal voador, porque quando a gente pensa em cegonha e morcego, a gente pensa em visualmente na diferença entre eles. Mas pensa que é uma silhueta, que você não consegue ver qual é o animal. Você só sabe que ele tem asa. E você pode distinguir se ele é um morcego ou se ele é uma cegonha, simplesmente pela distância entre os frames das asas batendo. Nossa. Sacou? Então, eu acho que essa é uma boa explicação aí, uma boa forma da gente entender o quanto é importante a intenção da ação, né, quando a gente anima. E essa intenção é dada a partir da distância entre os frames. E as pausas, o lance é o seguinte. Quando a gente tá falando de animações, a gente tá falando de frame. Frame é uma foto. Tipo, num espaço-tempo, não tem, né? Um frame é muito rápido. Muito rápido. Mais rápido que Jequiti. É Jequiti. É mais rápido, eu acho. É mais rápido. O Jequiti deve ser uns 5 frames. Meio Jequiti. Meio Jequiti. Meio Jequiti. Então, um frame, cara, é muito pouco. A gente tá falando... Às vezes eu e a Carol, a gente para pra pensar se dá pra entender esse podcast. Aliás, obrigado quem ouve ainda, se existe alguém que não seja nossos pais. Porque a gente fala muito rápido e se entende muito rápido e não sabe se isso consegue transparecer pro outro lado aí de quem escuta. Então, Jequiti, vocês sabem, né? Aquela propaganda. Bem, faltou referência, não souber. Do perfume. Jequiti, isso. Que o Silvio Santos colocava a propaganda do Jequiti, que inclusive é dele mesmo, né? Tipo, no meio do programa, assim, rapidinho, tipo, puf, um frame. Só como se fosse uma coisa que vai entrar no nosso cérebro e do tipo, nada vamos falar. Subliminar. Vamos comprar o Jequiti, né? Tipo, nem sei porquê, mas queria tanto ter um que Jequiti. cheirinho, Exato. E aí, um frame é meio Jequiti. Então, se você fez a sua animação, por exemplo, você fez um DIY de uma vela. Daí, a vela se forma, assim, não sei o quê, se coloca cheirinho, faz não sei o quê, e a vela ficou pronta. Só que você não adicionou uma pausa final pra essa vela pronta. Então, a vela ficou pronta em um X frames, sei lá, em 30 frames, e depois, pronto, acabou. Aí, tipo, ficou pronto em um Jequiti. Eu já vi muito isso, já vi isso acontecer demais. E principalmente quando a gente tem animação em looping, as pessoas que não colocam pausas no final da sua animação perdem completamente o momento do resultado final. Cara, você demorou 3 horas pra fazer esse negócio. E aí, a pessoa não conseguiu ver como ficou o frame final, porque você não adicionou pausa o suficiente. Lá em Barcelona, no mestrado, eu aprendi que o número ideal de pausas, tanto pausa no meio quanto no final, vou falar de pausa no meio daqui a pouco, é 9 frames. A pausa final, eu acho que ela pode durar aí pelo menos 1 segundo, 2 segundos, dependendo do que é. Se é assim, a animação aconteceu e formou um produto, formou alguma coisa, o momento do pode ter até 3 segundos. É só você contar. Vai contando segundos aí. 1, 2, 3, 4. 4 segundos. Então, é isso, entendeu? E agora, a pausa no meio da sua animação é o seguinte. Muitas vezes, a gente tá animando alguma coisa, um personagem, que ele tá fazendo uma ação, e aí ele meio que respira pra fazer outra ação. E se a gente não coloca esse respiro, de fato, com frames, isso fica muito estranho. Então, o que você pode fazer? Quando tiver esse respiro, você pega esse frame final e você pausa ele, exatamente esse frame, você aumenta ele pra ele durar 9 frames. E aí depois você continua a sua animação e ela vai daí. E aí vai ficar muito mais fluida o processo e a criação dessa animação, inclusive quando as pessoas assistirem. Isso vai ser muito melhor, muito mais fluido de assistir. E aí,
pro finzinho a gente sempre deixa o maior, né? Eu acho que aqui tá o ouro de uma coisa que, assim... Creme nossa, de la creme. eu quero me concentrar em uma coisa específica, é tipo 80-20, tá ligado? Eu quero estudar uma coisa pouco, eu quero colocar 20% só de esforço no meu estudo e eu quero melhorar 80%. Estuda os princípios de animação, ou pelo menos estuda muito bem metade deles, sei lá. Exato. Bom, pra quem não sabe, existe um conceito chamado 12 princípios da animação. Acho que eu já falei aqui em algum podcast. Foi uma parada criada pelos animadores da Disney, que eles observaram ali o dia a dia, a vida comum das pessoas reais, e começaram a perceber movimentos que as pessoas sempre faziam, ou as coisas faziam. E aí, disso, eles criaram 12 princípios que sempre que você for animar alguma coisa, o ideal é que você consiga aplicar esses princípios pra, de fato, parecer que aquela coisa ganhou vida. Principalmente no stop motion, quando a gente tá falando de coisas que não existem, são inanimadas, sabe? Só que elas precisam ganhar vidas, o princípio da animação é muito importante pra você realmente fazer com que a pessoa acredite que aquilo ganhou vida e não é mais inanimado. Por isso é muito importante que você estude os 12 princípios de animação. Assim como a Ana falou, né? Não precisa ser os 12. Não são tão os 12 que vão deixar você, saca? Mas é essa percepção de o que eu tenho que fazer pra minha animação ficar, de fato, crível, né? Pra acreditar que aquele objeto ganhou vida. Então, tem vídeo lá no canal onde a gente explica os 12 princípios da animação. O que eu sugiro é você começar com aceleração e desaceleração, que é o principal, eu falo aqui direto disso. Antecipação é uma das coisas mais importantes também. Follow through é uma coisa muito legal, que o follow through é aquele... Sabe quando você tá num carro e aí a pessoa, o motorista, para do nada e aí você vai pra frente e vai pra trás? Tipo, eita porra! É o eita porra. Entendeu? Esse é o follow through. Cara, eu acho que esses são os mais importantes. Óbvio, todos são importantes. Os mais usados, né? Mas os mais usados e os mais indispensáveis. Qualquer pessoa que for assistir a sua animação e não tiver aceleração e desaceleração no lugar certo, você vai parecer um mau animador. É duro, mas você precisa ouvir isso. Então, vai estudar 12 princípios de animação, porque com certeza vai elevar sua animação num outro nível. E o aprendizado é eterno, né? Esse é um jogo infinito mesmo, que a gente vai sempre tendo que estudar, melhorar. Quando você tá bom, tem que melhorar outras coisas. E eu, então, acaba inventando uma complexidade maior e aí tem que melhorar. Que bom, né? Senão não tem graça. Inclusive, teve um cara nos Estados Unidos que ele estudou como aprender. Ele quis mergulhar num estudo, numa tese, de como aprender qualquer coisa. Então, tipo, como aprender a aprender. Ele entendeu que a habilidade de aprender qualquer coisa é uma das habilidades mais importantes da nossa vida. Então, tipo assim, por exemplo, eu trabalho com tal coisa hoje. Eu sou advogada. E a tecnologia tá vindo com muita força e as pessoas estão programando coisas que vai resolver o problema de forma computadorizada e tal. E talvez essa profissão de advogado não exista mais no futuro. Aí as pessoas ficam, a gente vai ser substituído por inteligência artificial e tal. E aí essa pessoa que sabe aprender tá bem tranquila porque ela sabe que ela sabe aprender. Então, independente do que venha por aí, eu vou saber aprender, né? Se a minha profissão não existir mais, eu tô tranquila porque eu vou sentar e aprender outra coisa e eu vou destruir porque eu sou muito boa em aprender. Nossa, perfeito. Entendeu? Muito legal. Aí ele estudou isso, como aprender. E ele identificou uma estratégia que basicamente se resume a 3 perguntas. Quais são meus objetivos e por que eu tô fazendo isso? Como eu vou aprender isso? E como eu posso medir meus avanços? E eu achei que foi muito a ver, tipo, na minha pesquisinha do roteiro, foi nessa ordem mesmo que eu fui fazendo. E eu tava no fim mesmo da pesquisa, quando eu encontrei isso, e vi que a gente já tinha falado sobre isso. Fiquei feliz, porque encontrar um significado, a primeira coisa, quais são meus objetivos e por que eu tô fazendo isso. Então, assim, por que você quer aprender stop motion? Por que você quer melhorar os seus stop motions? Cada um tem o seu. Tem gente que quer trabalhar com isso, tem gente que quer trabalhar na Laika, tem gente que quer melhorar a disciplina, mas fazendo uma coisa que gosta. Sei lá, que a gente falou sobre isso. Muito bom. Como eu vou aprender isso é a parte do planejamento. Eu vou estudar, mas beleza, então eu faço o curso todo sábado e domingo. E durante uma animação por semana. Uma animação por semana, que vai ser assim, vai ser assim. Então essa parte dessa pergunta, ele falou que é relacionado a planejamento. E como medir meus avanços tá ligado com mensurar, que é o que a gente falou também do Instagram, por exemplo, ou no caso do desafio do lettering, fazer tudo num caderninho. Concentrar todos os seus exercícios de uma forma organizada pra você conseguir se comparar consigo mesmo, né? E aí você consegue ver que você tá avançando. E nesse mesmo estudo, olha isso, que bombástico.
Ele falou que a gente esquece 50% de tudo que a gente aprende em um período de 24 horas. O quê? Meu Deus! Então, isso parece muito desmotivador, né? Porque, tipo assim, vai lá, estuda muito os 12 princípios. No fim do dia, você só sabe 6, por exemplo. Fazer uma matemática. Caraca! Parece que é muito desmotivador. A gente sempre esquece 50% daquilo que a gente aprende. Mas, na verdade, isso é algo bom. Porque quando você se esquece de algo, você tem a oportunidade de lembrar. Esquecer não é sumir da sua mente. Esquecer não é desaprender. Apagar, não é apagar. É estar num lugar que você não acessa. Tipo uma música antiga que você ouvia quando você era pivete, aí você ouve, nossa, te acende. Eu já ouvi isso antes, sabe? De alguma forma. Então, quando você esquece, você tem a oportunidade de lembrar. E quando você lembra, você fica com essa informação mais tempo, não só 24 horas. Então, é meio que estuda sempre pra esquecer 50, pra lembrar 50. E daí, quanto mais você estuda e mais esquece, mais você lembra e mais você sabe. E menos esquece também, E né? menos você esquece, é muito louco. Que legal, velho. Mas assim, faz é muito legal, sentido, é muito total. legal. Isso, esse negócio de 50% que esquece, eu ia falar lá na frente uma coisa que você falou lá no comecinho do episódio. Você falou assim, que a gente tenta sempre fazer assuntos nas lives variados, tipo... Pra níveis diferentes de pessoas. Pra níveis diferentes. Pra pessoa que tá em nível básico não ficar perdida e não saber o que você tá falando. E pra pessoa que tá em nível avançado não ficar. Entediada. Isso é óbvio. Então, aí é que tá. Porque, assim, quando você acha que isso que a Carol falou, você já sabe, você já esqueceu 50%. E quando ela fala de novo, você relembra. E aí, quando você relembra... Aí você aprende de verdade. Você tem duas posições. Ou relembrar e falar, isso é óbvio, eu já sabia. Ou se colocar numa posição de aprendiz e prestar o dobro da atenção. Porque você ouvir de novo uma coisa que você já sabia, você sai do nível de obviedade para um nível maior de aprendizado mesmo, de fixação. Talvez se você ouvir uma coisa uma vez, amanhã você não sabe explicar pra outra pessoa que te pergunta. Mas se você ouvir mais de uma vez, você já sabe explicar. E quando você explica, você ouve de si mesmo e aprende mais ainda. Caralho. Então, assim, é muito louco. É um ciclo do aprendizado. Cara. Assim. Não, é muito, muito real. E meu pai sempre falou uma coisa, e eu, no último ano, basicamente, eu tenho colocado muito mais em prática, né? E percebido que é muito verdade. Que aí, né, todo mundo já tá careca de saber que você aprende ensinando. E esse conceito justifica completamente essa frase. Isso, sim, porque eu sempre soube algumas coisas. Aí eu esquecia, eu lembrava, eu esquecia, eu lembrava. Hoje em dia, quantas vezes eu falo a mesma coisa e aí eu não erro mais aquilo, ou eu não me esqueço mais daquele ensinamento, porque eu mesma me ouvi falando. E me ouvir falando é aprender 2 vezes, né? Muito louco, muito legal isso. Você vê que o óbvio não era óbvio, ou era muito óbvio, só que você nunca tinha pensado daquele jeito. Meu, muito legal isso. Tem tipo, que Adorei. é os níveis do óbvio, né? Sim. Isso é óbvio. Isso aí é óbvio. Meu Deus, isso é óbvio, que é o eureka, né? O eureka. O eureka só vem depois de muitos óbvios, muita repetição. Gente, perfeito, perfeito. Então foi esse o episódio de hoje. Eu não esqueci do quadro Vivendo e Aprendendo. Vivendo, aprendendo, vivendo, aprendendo. Que é o que você aprendeu essa semana. Você já esqueceu metade do que você aprendeu essa semana, Sim. mas os 50% que ficaram. Boa, boa. Vai, você começa que eu esqueci de pensar. Eu aprendi que é muito importante proteger bem as suas senhas. Nossa. Porque o nosso Instagram foi invadido, o Instagram da Maria Marculina foi invadido no sábado. Hoje a gente tá gravando Quarta-feira. numa quarta-feira e esse episódio só vai ao ar pra vocês na próxima sexta-feira, mas espero que quando você estiver ouvindo aí, a gente já tenha recuperado o nosso acesso. Hoje a gente tá sem acesso e tá conversando com o Facebook pra ver o que aconteceu e eles retomarem o nosso acesso, mas a gente tá aí sem contato com vocês, né, de uma forma mais próxima. E por uma coisa que... Só por ter uma senha normal, assim, não chegava a ser a senha aniversário da minha mãe, né, aniversário da Carol, mas é uma senha comum, com letra e com número. Mas assim, hoje em dia, existem aplicativos, sites, tipo One Password, Pass, não sei o quê, que você cria, é tipo uma senha que ele te dá, ele coloca a senha nas coisas pra você, aquelas senhas gigantes, WCU, traço B, maiúsculo, minúsculo. mas você acessa isso e consegue ter sempre suas senhas guardadas no seu lugar, é muito mais seguro, é muito mais difícil de acontecer algum problema com a sua conta. Então vai atrás disso, One Password, e pesquisa melhor isso. A gente também vai fazer isso assim que a nossa conta for recuperada.
É isso, a gente ficou bem chateada aí com essa situação, mas aí logo a gente recupera. Enquanto isso, continuamos no YouTube e no Telegram também, gente. Então quem não faz parte aí do grupo também já entra direitinho, se inscreve no canal que também tá rolando bastante coisa por lá. E quanto ao que eu aprendi... Cara, de novo, eu não pensei nisso, mas eu tava aqui refletindo e assim, ó, vamos lá, vai ser um pouco poético. Não é nada muito prático. Quando eu falei pra vocês que eu tava planejando a live do making off e eu tava assistindo um monte de making off e me empolguei pra fazer um curta. E se fosse antes, eu falaria, então beleza, vamos fazer, e não ia sair nada de tanta euforia que eu senti e planejei pouco e, não deu tempo, que pena, acabou, tal. E então, eu acho que uma coisa que eu aprendi, meio que ao longo do tempo, também tá bem ligado a esse negócio de planejamento, mas você medir o que você é capaz de fazer e o que é capaz de fazer no tempo que você tem, com as limitações que você tem, e ainda assim tirar as coisas do papel. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tinha um quadro no nosso YouTube chamado Do Zero ao Curta, que eu comecei lá em Barcelona, né? E o plano era fazer um curta completamente do zero, mostrando todos os processos no YouTube. Só que a gente veio pro Brasil, as coisas aconteceram, muita coisa aconteceu, isso já faz quase 2 anos, e eu não gosto mais da história, não quero mais fazer aquele curta, e todo mundo tava me cobrando, e eu falei, não quero mais fazer, eu vou ficar fazendo uma coisa que vai dar tanto trabalho por uma coisa que eu não tenho mais tesão e tal, e me emputeci, e criei um vídeo no YouTube falando, acabou o Zero ao Curta, e pronto. Só que eu pensei, cara, por quê? Porque qual é o lance? Quando você erra alguma coisa, foi um erro meu, você tem que analisar o que você errou, né? Então eu fui metrificar, o que eu errei? Por que eu perdi o tesão de fazer? Porque foi uma coisa muito de longo prazo, foi uma coisa muito complexa, era um curta que tinha 2 cenários, 2 personagens, mudanças de câmera, movimento de câmera, umas coisas muito bizarras. Eu tava muito audaciosa, né, pro momento. Então, eu resolvi criar um do zero ao curta, só que muito mais curto, né? Com um prazo muito mais curto, que eu vou criar uma animação pro Natal, onde eu vou mostrar do mesmo jeito todos os processos, vai ser tudo o mesmo esquema, vocês vão aprender como eu fiz cada parte, mas é um projeto muito menos ambicioso, muito menos ousado, digamos, mas ainda assim muito legal, vai ser incrível esse processo de ensinar pra vocês e tudo mais. Então eu aprendi um pouco a abrir mão do que você não tá preparado pra fazer e aí se planejar melhor pra você conseguir fazer alguma coisa que você esteja ao seu alcance, mas não deixe de fazer. Deu pra entender? Deu pra entender, muito bom essa sacada. Então é isso, temos? Temos, então até semana que vem, terminando o ano, né, já. Acho É o que último é o do último, ano? vai ser o último, semana que vem vai ser o último do ano. Gente, é o último do ano mesmo! Um beijo e até semana que vem. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Estamos aí pelas redes sociais, se é que já devolveram nossa conta. E é isso, gente. Brigadão, um beijo e até a próxima. Beijo, gente, até mais.